Olá pessoal, vamos dar continuidade então no nosso segundo vídeo sobre a LGPD. Esses dois vídeos têm por objetivo fazer um resumo do que é a LGPD para te ajudar a aplicá-la no dia a dia dos seus negócios. No primeiro vídeo nós falamos qual é o objetivo da lei, o que é o tratamento de dados, princípios que norteiam a LGPD, os principais princípios, o que é o consentimento do titular de dados. E hoje nós vamos falar o que é o legítimo interesse, os direitos do titular dos dados e as sanções administrativas. Com isso nós vamos encerrar essa primeira etapa e vamos lançar em breve, na semana seguinte, um vídeo sobre como aplicar a LGPD. Bom, o quinto item, retomando, o que é o legítimo interesse. Como vocês viram no áudio passado, eu fui lá bastante incisivo porque a lei ela é incisiva. Para eu poder trabalhar os dados das pessoas, né, tem que ter autorização expressa por escrito, da pessoa, para que a empresa possa formar o seu banco de dados com o intuito de fornecer bens e serviços. Inclusive falei que esse consentimento ele poderia ser na forma eletrônica, desde que a empresa tivesse como comprovar esse consentimento, ficando arquivado eletronicamente aquele consentimento. A prova será do controlador desses dados. Só que toda regra, para ser boa regra, ela tem exceção. É disso que se trata o legítimo interesse. Poderá, em certas situações que eu comentarei aqui, né, se flexibilizar, né, se relativizar essa exigência do consentimento do titular. Né? Só que tem um binômio que nós temos que respeitar para poder relativizar isso, para poder não ser tão expresso esse consentimento por parte dos donos dos dados. Você tem que ter o chamado legítimo interesse. O que é legítimo? É aquilo que é justificado ou amparado pelo bom senso. A sua empresa fez uma campanha de venda de um determinado produto e disse que aquele produto deveria ser retirado, né, ou adquirido, falando com a pessoa tal. Essa pessoa não pode, de uma hora para outra, dizer, olha, eu tenho que ter minha autorização agora para falar comigo. Porque estava dentro do bojo da necessidade do bom senso, porque aquela pessoa é a vendedora, é a pessoa que faz a ponte de ligação entre a sua empresa e o seu cliente. Lógico, há uma legitimidade nessa exigência. E o interesse é aquilo que é importante ou essencial. Não pode ser por um capricho do dono da empresa. É essencial, necessita dos dados daquela pessoa para poder viabilizar o faturamento, a receita, o lucro da empresa. Nesse caso específico, se encontra aí a questão do legítimo interesse. A própria LGPD, ela lá no artigo 10, ela fala pelo menos duas situações. E não são só essas, cada caso é um caso, até porque legítimo interesse vai dar muita polêmica. Mas ela dá alguns caminhos que poderão dar um pouco mais de segurança para o aplicador da lei. Ela fala: apoio e promoção de atividade do controlador, exercício regular de seus direitos ou prestação de serviço. Por isso que eu dei esse exemplo da vendedora, né? Ou seja, se aquilo é essencial, se aquilo é legítimo, se aquilo é necessário para que a empresa possa realizar o seu negócio, né? Ela necessita daqueles dados daquela pessoa que está vinculado a ela para realizar aquele negócio, evidentemente há aí um legítimo interesse. Entretanto, o próprio artigo 10 da LGPD fala que tal legítimo interesse não pode ferir os direitos fundamentais dessa pessoa, né? Então não pode denigri-la, não pode ter informações privadas, né? ou que não são necessárias àquela situação de legítimo interesse. Mesmo assim, quando isso acontecer, pessoal, é bom conversar com o jurídico,
para evitar que essa situação se repita e fazer o acerto. Mas há essa possibilidade de relativizar a necessidade do consentimento do titular de dados previsto lá no artigo 10º da Lei Geral de Processamento de Dados. E quais são os direitos do titular dos dados, que é essa pessoa física, né, que fornece lá o nome, profissão, CPF, RG, endereço, etc. A confirmação da existência dos dados. Se ela quer saber se a empresa possui os dados dela, ela tem esse direito, e a empresa tem que informar por escrito se possui dados dela ou não, né? Ela tem também direito, acesso a esses dados. Bom, o senhor tem, quais dados o senhor tem sobre a minha pessoa, né? Ela pode pedir a correção de dados que estão incompletos, inexatos ou desatualizados, né? Os dados é dela. Então ela pode dizer, olha, eu não quero que divulgue o meu apelido, que me chamam de alemão, estou dando chute, né? Então ela pode, inclusive, eu gostaria que atualizasse. Eu me formei, agora eu tenho curso superior, e assim por diante. O direito à anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com o disposto na LGPD. Então, se ela vê dados que não tem por que estar lá, que não tem nada a ver ainda que sejam verdadeiros, ela pode pedir para anonimizar, né, ou bloquear ou tirar aqueles dados sobre suas informações. Revogar o consentimento. Ela tinha dado consentimento, só que agora ela não quer mais que forneça mais nenhum dado para ela. Então a manifestação dela, também por escrito, ou eletrônica, ou de qualquer forma, proíbe que a empresa trabalhe os seus dados, essas informações. E o direito de portabilidade, né, olha, vocês têm meus dados aqui nessa empresa que fornece serviços de roupas, eu gostaria que também passasse esses meus dados para a empresa YX, ele pode fazer essa exigência, esse pedido, é um direito dele. Tem vários outros direitos, mas eu quis ressaltar aqueles que são mais importantes no tratamento de dados da pessoa natural. Para fechar, pessoal, é importante falar das sanções administrativas. Eu tenho ouvido falar cada coisa, só falam da multa, não é bem assim. Primeiro, você vai ter a pena de advertência, né? Vai ser advertido para corrigir aquela situação. Se não corrigir, dentro do prazo que foi dado pela advertência, pode virar uma multa de 2% calculado sobre o faturamento da empresa, né? Geralmente se pega o faturamento do ano anterior, limitado, não é que a multa é de 50 milhões, limitado ao valor de 50 milhões de reais por infração. Não deixa de ser uma multa cara, né? A multa também pode ser diária, observado as situações de cada caso, né? E também pode haver pena de suspensão da empresa, eliminação dos dados e assim por diante, ao invés de só ter a multa. Bom, pessoal, grosso modo era isso. Vejo vocês no próximo vídeo, como vamos falar da aplicação da LGPD. Tchau!